Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. And they said, Nay, but we will have a king over us. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. That we may be like the nation, all nations. E nós seremos como a nação, todas as nações. And that our king may judge us. E o nosso rei nos julgará. And go out before us. Deus abençoe a cada um dos irmãos, no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, temos mais aqui essa oportunidade de estar aqui para poder fazer essa transmissão, para tratarmos a respeito dos dons espirituais. Como eu disse para os irmãos, nós vamos tentar concluir essa parte. Estava falando sobre o dom de língua, interpretação e profecia. E ontem falamos um pouco, temos algumas citações e hoje queremos ir direto para as citações novamente, para poder assim adquirir mais conhecimento, para podermos entender como isso funciona dentro do corpo local e assim nós termos mais segurança e também termos mais segurança e também termos conhecimento para saber como lidar com cada dom, com cada situação a qual nós formos expostos. Eu agradeço cada um de vocês que tem dedicado esse tempo agora para poder ouvir. Como eu disse já, para os irmãos, nós estamos fazendo do melhor do nosso entendimento. Eu creio que da maneira que vamos crescendo, Deus vai acrescentando, vai abrindo o nosso entendimento. Eu não digo isso para, quem sabe, de uma maneira para me isentar da minha responsabilidade, mas eu sei das minhas limitações também. Eu sei que Deus, eu tenho visto um mover muito grande de Deus em várias áreas, principalmente da minha vida em relação à palavra. E eu creio que isso vai cada dia mais se aperfeiçoando, como na vida de cada um de vocês também. Nós estamos numa caminhada, essa caminhada ela é uma caminhada que nós dependemos somente da graça do Senhor Jesus Cristo, da misericórdia dele. E nós sabemos que ele é um Deus rico em misericórdia, e o salmista chega a dizer que a misericórdia de Deus dura para sempre. E eu creio. Então, estamos aqui pela misericórdia de Deus mesmo, porque ele viu nós desde antes da fundação do mundo. Quem sabe era para nós estarmos perdidos, abandonados, caídos para o mundo afora, mas pela sua misericórdia, pela sua presciência, ele nos viu e nos deu a oportunidade essa noite de poder falarmos da palavra. Então eu agradeço a cada um de vocês que vai dedicar o seu tempo aqui para nos ouvir. Não olhe para o vaso, fique com as citações do profeta, dentro daquilo que vamos trazer, que eu creio que isso será de ajuda para você, se você estiver interessado em aprender, estiver interessado em adquirir conhecimento em relação à palavra, em relação aos dons espirituais. Se você crê nos 9 dons espirituais, não há pessoa sábia que também não possa ser ensinada, Então, nós temos um ditado que fala isso, uma parte. Então, que Deus nos ajude essa noite a trazer mais luz para essa porção da palavra. Novamente eu digo para os irmãos, se eu tiver que parar por algum motivo, alguma criança aqui em casa acordar, os irmãos me perdoem,
Eu estou dando o meu melhor, fazendo o meu melhor aqui no tempo que tem me sobrado. Nós temos estudado, meditado na palavra, não é só essa parte aqui também, nós precisamos mais. Então, como eu já estou atrasado com essa parte, eu estou fazendo um esforço aqui para trazer para os irmãos também. Para os irmãos ficar a par em relação a esses dons espirituais. Que Deus nos ajude. Vamos fazer uma oração, depois vamos ler a Bíblia e vamos direto para a citação. Tá bom? Deus abençoe. Querido e amado Pai Celestial, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento essa noite, que o Senhor possa tomar o controle, Pai, da vida de cada um dos teus filhos, aqueles que nos ouvem aqui na minha casa, meu lar, meus filhos, minha família, meus irmãos, cada um daqueles com o qual o Senhor tem nos dado a responsabilidade, Pai. Nós sabemos o tamanho da responsabilidade que está em nossas mãos, porque naquele dia responderemos, Senhor. Então que o Senhor nos dê graça, aptidão, discernimento, conhecimento o suficiente, Pai, não para querer ser melhor que ninguém, ou querer, ó Deus, ser reconhecido por um homem, mas para trazer um povo ao aperfeiçoamento da Tua Palavra, porque esse era o objetivo do 5º de Efésios, Senhor. Esse é ainda, Pai. E eu sei que o Senhor, Pai, através da Tua Palavra, pode restaurar, Senhor, pode trazer novamente vida para esta igreja, pode trazer os dons em operação, pode trazer pessoas que realmente amam a Tua Palavra e que querem viver a Tua Palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa suprir aqui a nossa necessidade. Tira toda a canseira, todo sono, toda a preguiça, Senhor, todo espírito contrário que porventura venha tentar, Senhor, fazer frente a essa apresentação da Tua Palavra, Pai. E que o Senhor ajuda nós, Pai, a entendermos o Seu plano. Não somente uma parte, mas ele completo, Senhor, para nós sairmos desse mundo, desse hospital de pestilência, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor guarde cada um dos teus filhos e circuncide os nossos corações, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então vamos para as citações. Deus abençoe novamente a cada um de vocês que estarão nos acompanhando. Não sei que horário você vai estar acompanhando esse programa, mas fique atento às citações, irmãos. Eu vou estar lendo as citações, alguns comentários. Fique atento às citações. Se você desejar as citações depois, só nos comunicar que eu te envio as citações que estamos apresentando aqui, para que isso também possa ser de estudo para você, ou faça aí suas anotações, separe aí as partes que você ver que é importante, né? Para que você possa ter uma ferramenta na sua mão. Nós sabemos que os dons espirituais é a ferramenta de batalha. Nós vamos ver o profeta dizendo que ela nos ajuda a enfrentar o inimigo. Ela é a arma, ela é as ferramentas do soldado para ir para campo, para a batalha. Então que nós possamos estar revestidos dessa armadura de Deus, tanto dessa armadura de Deus, quanto também dessas ferramentas, dessas espadas, desse arco, desse fuzil, dessas armas, para podermos nós enfrentarmos o inimigo. Nós sabemos que para enfrentar o inimigo nós precisamos ser treinados. Foi o que dissemos ontem, logo na primeira citação. E o profeta disse que estamos no tempos do fim, nos últimos dias. Então a igreja requer ser treinada, requer ser capacitada. Se você pega uma guerra, você pega um soldado, ele foi treinado para ir para a guerra. Porque se ele não fosse treinado, capacitado para aquilo, entregue ele ferramentas, armamentos suficiente para ele poder encarar o exército inimigo, ele não duraria nada no campo de batalha. Então, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus é um Deus perfeito em tudo que Ele faz. Então, Deus colocou nós, sim, num campo de batalha, mas Ele nos capacitou. Ele nos colocou ferramentas, armas potentes na nossa mão para nós enfrentarmos o inimigo, para nós encararmos o inimigo frente a frente e vencer, porque o exército que nós cremos que estamos representando é o exército do Deus vivo, e o exército do Deus vivo jamais perdeu uma batalha, porque nós sabemos que é Ele que trava a batalha, sempre tem sido Ele que trava a batalha, mas é Ele em nós, né? Agora nós estamos aqui enfrentando o mundo
E Deus tem que estar em nós para vencermos, senão não vamos vencer. E os dons faz parte desse corpo, faz parte dessas ferramentas para ajudar nós a vencermos. Mas como usar isso? Nós precisamos ser treinados, é o que estamos fazendo hoje aqui, absorvendo conhecimento para saber que tem muito mais para nós. A despensa de Deus está cheia, tem muita coisa para se explorar. Né? A igreja, se é o desejo verdadeiro do nosso coração, retornar ao livro de Atos novamente, então essa igreja precisa sim se aperfeiçoar, precisa ter fé, ter convicção que Deus, ele não muda mesmo, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sei que todos dizem essa frase, todos repetem isso, mas isso tem que estar verdadeiramente vivificado em nós. Então que Deus nos ajude essa noite. Eu gostaria só de ler a Escritura, antes de abrirmos aqui as citações, é 1 Coríntios 14, pois irmãos podem abrir suas Bíblias aí, e vamos ler até o 7 novamente, deixa eu ver aqui, até o 6, até o 5, do 14, do versículo 1 ao 5. Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Os 3 pontos que citamos ontem. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Que o Senhor esteja no controle, Pai, e nos ajude a não estar, ó Deus, olhando para um homem, para ideias de homem, mas com a Tua palavra, Senhor, com o entendimento da Tua palavra, com as evidências que o Senhor deixou para nós. Nós sabemos, Pai, que foi um povo ungido, foi um homem ungido, agora é um povo ungido, Pai. Mas esse povo ungido, Senhor, carregaria a essência, Senhor, os mesmos sinais, os mesmos prodígios, os mesmos poderes, Pai, que a Tua palavra sempre carregou, Senhor. Então ajuda a Tua igreja nessa noite, esse pequeno corpo local, esse pequeno rebanho, Senhor, essa minoria diante desse mundo, dessa imensidão desse mundo, Pai, dessa quantidade, Senhor, de tabernáculos, Pai, mas que esta minoria, Senhor, possa ser verdadeiramente um representante de Ti, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as citações para podermos ganhar um tempo aqui. Vamos ganhar tempo. Então, ontem nós paramos na mensagem onde eu acho que os pentecostais falhou. Essa parte nós já falamos sobre a reverência que o profeta estava dizendo. Só para colocarmos aqui, o profeta estava falando sobre a reverência em relação a falar em línguas. Então, aqui ele cita sobre a reverência e ele cita também nessa última citação que falamos, quando o dom está fora de ordem e quando as pessoas também não são reverentes, tanto na questão de quando o dom está fora de ordem e quando o dom está na ordem certa e as pessoas são irreverentes na manifestação do dom, que não dão atenção, ficam conversando e tudo mais. Mas vamos seguir com outra citação para podermos aqui ganharmos tempo, que nós temos bastante coisa para ver. Mensagem, o que é uma visão, pregada dia 8/4/56, o profeta diz assim, a primeira coisa que você sabe é que eles tentarão parar tudo isso, eles tentarão parar de orar pelos doentes e colocarão um proibido nisso. E lembre-se disso, quando a perseguição aumentar, a igreja ela chega ao seu auge, então. É sempre o melhor. Sim, Senhor, é Deus, está trabalhando em tudo isso, junto. Um irmão diz, amém. Glória a Deus, amém, 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 amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus.
Duas irmãs falam em línguas ao mesmo tempo? Procura a interpretação. Agora veja, o que eles nos diria? Duas irmãs falam novamente em outras línguas ao mesmo tempo. Espaço branco na fita. Agora, há uma interpretação para seguir isso agora? Todos realmente reverentes? Então você veja que o profeta estava falando aqui, e uma irmã fala em língua, as irmãs falam em língua aqui. Aí não veio a interpretação. Aí o profeta diz assim, ó, há uma interpretação para seguir isso agora? Então, ó, todos reverentes, todos realmente reverentes. A senhora falou, seja quem for, ouça bem atentamente, que aqueles que sabem, agora vejam, uma irmã começa a falar outra língua. Aí, ó, o silêncio. A irmã continua falando em outra língua, enquanto outra irmã dá uma interpretação ao mesmo tempo. Aí o profeta diz, olha a reverência, irmãos, eu quero que vocês se atentem para a reverência do profeta aqui. Com suas cabeças abaixadas, vocês ouviram essa interpretação? Quantos aqui querem receber Cristo como Salvador pessoal, para serem lembrados em oração? Você levantaria sua mão bem alto agora, bem alto, para que possamos ver que vocês são bem alto? Então veja a reverência do profeta aqui em relação a falar em línguas na igreja. Vamos para outra situação. Mensagem liderados pelo Espírito de Deus. Pregada dia 23/7/56. Charles Fuller tem falado em línguas, em Longbury, mas ele, em interpretação, falou sobre isso no rádio recentemente, contando a eles sobre como eles falavam em línguas, interpretavam. Disse, mas se não havia intérprete, ora, era carne. Mas disse que se alguém falasse, todos ficavam bem quietos. Olha a reverência de novo. Então, deixa eu só pegar uma anotação aqui para ficar mais fácil. Todos ficavam bem quietos. Então vejam qual é a interpretação. Agora, aqui está a maneira como fizemos isso. Em casa, quando recebi o Espírito Santo, vi que essas coisas eram para a igreja. Era para quem, irmãos? Em casa, quando recebi o Espírito Santo, vi que essas coisas eram para a igreja. Descobrimos que se alguém falasse em línguas, então se não houvesse intérprete, tínhamos que mantê-los calados. Mas se não houver intérprete, calado na igreja. Isso mesmo, eles não deveriam falar em público assim. Mas então quando eles se tornam intérpretes, alguém pode interpretar. Agora, não queríamos apenas um monte de tolices. Tínhamos que ser genuínos. Então tínhamos todas essas pessoas para conhecer, todas as pessoas talentosas. Aquelas que tinham revelações, aquelas pessoas que tinham talentos, aquelas que tinham revelações. Lembre, irmão, que todos nós temos talento. Todos nós, Deus entregou algo na nossa mão. É a parábola dos talentos. Para um deu 1, para outro deu 5, para outro deu 10, mas cada um recebeu um talento. Cada um recebeu. Aqueles que tinham palavra de profecia, aqueles que tinham interpretação, falar em línguas, eles se reuniam na igreja cerca de 1 hora antes. Então aqui que você vê, ó, cerca de 1 hora antes da igreja começar, ou do culto começar. Veja bem, vem seu próprio ministério, eles vêm para seu próprio ministério. Você lembra que lá no início, quando estavam fazendo a base, a introdução dos dons, nós falamos que cada dom é um ministério? Cada dom específico é um ministério? Então é que o profeta está dizendo, ó, aqueles que têm talento, aqueles que tinham dom, se reuniam 1 hora antes, e eles vêm para o seu próprio ministério. Para quê? Para a edificação da igreja, irmãos, para a edificação do corpo. E se sentam na igreja, ficam quietos. E se o Senhor falar uma mensagem, agora antes que essa mensagem possa ser recebida, é dada à igreja. E dada à igreja, tinha que haver 3 lá com o espírito de discernimento, tá vendo? Ó, o discernimento. E dois desses 3 tinham que testemunhar que era Deus. Se não fosse, eles nunca sequer contariam. Mas agora, não poderia ser uma citação das Escrituras. Tá vendo? Quantas citações já lemos aqui? Se não for uma hora, 3.
não poderia ser citações das Escrituras. Então você vê que os dons de discernimento, eles discerniam aquela manifestação. E se aquela manifestação eles tivessem visto que aquilo não era de Deus, eles nunca contariam aquilo, era descartado ali mesmo aquilo. Era descartado ali mesmo. Então eles tinham um padrão, um parâmetro para avaliar isso. Não podia ser citação da Escritura. Tinha que ser uma mensagem direta, não podia ferir a palavra. Tinha que ser uma mensagem direta. Irmão, fulano de tal fez isso e aquilo, conserte. Mais ou menos assim, você vai ver o profeta dizendo aqui, ó. Não poderia ser uma citação das Escrituras, porque Deus nos disse para não usar repetições vãs. Tinha que ser alguma mensagem direcionada, ó, novamente, a alguma pessoa na igreja, ou não seria recebida. Então diga, por exemplo, assim, ó, alguém se levantaria e diria, assim diz o Senhor, hoje à noite no culto haverá uma senhora entrando com sua bagagem em volta da cabeça. Ela sofreu um acidente de automóvel há 5 anos e ela não pode ser curada. E eles estão trazendo de um certo lugar. Peço ao irmão fulano de tal, assim que ela entrar, eles virão de Michigan para impor as mãos sobre ela, pois assim diz o Senhor, ela será curada. Está vendo? Uma mensagem direta. Ó. O profeta está dando exemplo. Agora todos ficaram quietos. Depois de um tempo, um deles, com o espírito de discernimento, diria, eu acredito que era do Senhor. Está vendo? Ó? Levantou, o profeta está dando um exemplo, levanta falar em línguas. Fala em línguas. Aí levanta o intérprete diz assim, ó, da maneira que o profeta está dizendo lá, ó, da maneira que o profeta está dizendo, ó, alguém se levantaria e diz, assim diz o Senhor, interpretando a língua, assim diz o Senhor, hoje à noite no culto haverá uma senhora entrando com sua bagagem em volta da tal, vai dizer isso aí, a interpretação. Depois que ele terminou de interpretar, aí todos ficam quietos, o profeta diz, ó, agora todos ficam quietos. Ó. Depois de um tempo, um deles com espírito de discernimento diria, eu acredito que era do Senhor. Ó, veja, não foi escritura, não está fora da palavra, não feriu a palavra. É algo que realmente é uma mensagem que está sendo direcionada. Então um espírito de discernimento levanta. E eu acredito que era do Senhor. E o outro, agora lembre-se, sua palavra está em jogo. Ó. E o outro diria, eu acredito que era do Senhor. Então, ó, 2. Tudo bem, está escrito. Está escrito na minha mesa. Então, se 2 decidiu, é 3, 2 decidiu, a maioria. Então eles escrevem, ó, tudo bem, está escrito na minha mesa. Estou na sala orando o tempo todo, tudo bem. Então a próxima coisa que você sabe que é que alguém falou em línguas e deu uma mensagem. Disse, assim diz o Senhor, peço ao irmão Henry Jones para se afastar, ele está dando outro exemplo, do lugar onde ele está, porque há algumas árvores grandes ali, pois assim diz o Senhor, amanhã à tarde, por volta das 2 horas, vem um furacão, vai derrubar todas essas árvores. Peça para ele ficar fora do caminho, assim diz o Senhor. Você está vendo, irmão, o exemplo do profeta? Você vê a importância do dom de falar em língua? Você vê a importância do dom de profecia, do dom de interpretação, o dom de discernimento dentro da igreja? É para cuidar da igreja. Para dizer, irmão, amanhã você não vai trabalhar porque amanhã você vai encarar um acidente, irmão. A máquina vai quebrar. Quantas coisas não poderiam ter sido evitadas? Quantas enfermidades poderiam ter sido curadas com a manifestação dos dons? Quantas coisas? Irmão, fulano de tal, amanhã você não sai da casa porque vai ter um carro assim, vai colidir com o irmão. Quantas coisas? Você acha que Deus deixou uma arma? O sobrenatural sempre acompanhou a igreja o tempo todo. Hoje não seria diferente. O sobrenatural acompanha a igreja. Você veja que o apóstolo Paulo, o sobrenatural acompanhava ele. Chegar ao ponto que tinha um profeta Ágapo lá que profetizou que ele ia ser preso, profetizou, tudo bem que ele tinha que ir mesmo, porque Deus tinha falado para ele, mas profetizou e ele seguiu firme aquilo. Mas sempre Deus, quando Ananias e Safira chegou diante de Pedro, ali era um dom de discernimento, de revelação, ele discerniu o coração deles. Os dons,
Para que os dons então? Os dons é para deixar a igreja limpa, para deixar a igreja eficiente, para deixar a igreja viva, para cuidar da igreja. Um está sofrendo com a enfermidade, levanta um dom lá e manifesta. Irmão fulano de tal, você será curado em tantos dias. Para isso que é, irmãos, não é algo intangível, é algo real, é algo para a igreja, é um direito nosso, é um direito inalienável. A profeta diz aqui, está dando outro exemplo, né? Irmão Henry Jones, afasta do lugar onde você... afasta-se do lugar onde ele está, porque há algumas árvores grandes ali, pois assim diz o Senhor, amanhã à tarde, por volta das 2 horas, vem um furacão e vai derrubar todas as árvores. Peça para ele ficar fora do caminho, e assim diz o Senhor. Tinha que ser para alguém, está vendo? Tem que ser para alguém. Uma mensagem para a igreja. Agora, então eles, um dos intérpretes ou um dos homens com discernimento disse, eu creio que é do Senhor. O outro disse, eu creio que é do Senhor. Bem, se eles fizessem isso, então eles colocariam isso no chão, colocariam isso na mesa. Então, quando eu saí, pouco antes do culto começar, eu li essas mensagens para a igreja. Ela já tinha os nomes deles assinados. Olha para você ver. Para de ser, você vê que é uma coisa séria, então eles tinham que ter assinado o nome. Que dizia que eles eram do Senhor. O irmão Henry Jones fugiu o mais rápido que pôde, ou seja, ele ouviu. Porque eles diziam que era do Senhor, então ele confiou naquele dom de discernimento que tinha na igreja. Ele confiou naquele dom de língua, ele confiou na interpretação. Então ele saiu fora daquilo o mais rápido que ele pôde, para ele não ser esmagado, não ser morto. E nós ficamos de olho na mulher, se ela não viesse, ou a tempestade não viesse. Então eu fazia com que todos fossem até o altar. Olha para você ver, ó. E se ela não viesse, ou a tempestade não viesse, aí é aquele mesmo critério que lemos em cima. Aquele irmão falou em língua, aquele interpretou, aquele deu dom de discernimento. Eles trouxeram aquilo para a igreja. Mas quando aquilo não se cumpria, então o profeta dizia assim, ó, então eu fazia com que todos fossem até o altar e afastassem aquele espírito maligno deles, se aquilo não se cumprisse. Isso mesmo, não está certo. Deus não fala mentiras. Ele diz a verdade, viu? Deus diz a verdade. Então foi isso que eu encontrei entre as pessoas. Muito disso. Então ele encontrou muito disso. Ó. Vamos continuar lendo. Aqui na Califórnia, há muito tempo atrás, eu estava me preparando para fazer um apelo ao altar e uma senhora se levantou e começou a falar em línguas. Simplesmente quebrou o apelo ao altar em pedaços. Agora, eu não digo isso, mas o bem. Então a mulher voltou lá e deu algum tipo de sinal, e todos vocês estejam prontos, o Senhor está vindo e assim por diante. Nós sabemos disso, isso não foi nada direcionado, está vendo? A mulher levantava falando em língua, e aí interpretava, e aí ela dizia, ó, o Senhor está vindo e assim por diante. Não era uma mensagem direcionada, ela estava com vãs repetições, já era a terceira vez. Ela estragou 2 chamadas de altar do profeta. A profeta disse, ó, então eu nunca disse nada, não era a minha reunião. Então, nos próximos dias, depois disso, ela conheceu Billy Paul lá, e ela disse, diga ao seu pai para se preparar quando ele for contar sua história de vida, porque eu tenho outra mensagem para dar. Agora, isso não vai funcionar. Agora, isso é carne. Isso é carne. Eu não conheço a pessoa, mas condeno a maneira como ela está usando os dons de Deus. Se forem usados corretamente, são coisas maravilhosas que existem. Aqui que entra, irmão. Usado corretamente. Se forem usados corretamente, são as coisas mais maravilhosas que existem. Porque vai trazer, irmãos, uma igreja em movimento. Mas se você não usar direito, isso trará uma desgraça para a igreja. Você está vendo? É o que está aí fora. Agora, porque se não usar corretamente vai trazer uma desgraça, também não vai usar. Vai ter que saber usar.
Não é assim? Você pega um carro, você compra um carro, aí você tirou a carteira de motorista e tudo mais. Você vê tantos acidentes acontecendo. Não é a desgraça que está acontecendo? É uma desgraça. Você pega o estado de São Paulo, 16 pessoas morrem por dia, você estava vendo hoje. 16 pessoas morrem por dia no estado de São Paulo, atropelada, ou por colisão de veículos, acidente no trânsito. 16 pessoas por dia, olha que absurdo. Agora, por que morre 16 pessoas por dia no trânsito de São Paulo? Eu não vou dirigir? Ou eu não vou sair de casa mais? Não tem como. É uma régua desigual. Não tem como nós medirmos desse jeito. Não tem. Aí o profeta está dizendo aqui, ó, se forem usados corretamente, são coisas maravilhosas que existem. Se o carro for usado corretamente, é uma coisa maravilhosa. Vai te levar para onde você quer, não vai te cansar as pernas, vai te, vamos dizer assim, otimizar o seu tempo, vai carregar as suas coisas. E N benefícios, N benefícios. O computador usado corretamente é um benefício, o celular usado corretamente é um benefício, mas eu posso usado incorretamente é uma desgraça. Tudo que for usado incorretamente é uma desgraça. Literalmente é isso. Agora, os dons, existe o dom genuíno e ele usado corretamente é a coisa mais maravilhosa que existe. O profeta está dizendo, irmãos. É a coisa mais maravilhosa que existe. Usado corretamente. Ter uma intimidade com Deus, ter uma proximidade com Deus. Você orar e se derramar na presença de Deus, sentir a presença, o contato de Deus. Então veja que por muito tempo foi jogado sombra diante disso, por causa dessas partes que é uma desgraça, porque o povo não sabe alinhar, não é treinado, vira uma bagunça mesmo, mas isso não tira o genuíno. Então, devemos ser guiados pelo Espírito. E quando somos guiados pelo Espírito, então Deus faz tudo funcionar perfeitamente em harmonia. Oh, louvado seja Deus por isso, né? Agora, se eles derem esta mensagem e a der, e a senhora entrar, né, ele está se referindo lá em cima, né? Se eles trazerem a mensagem e a senhora entrar, que é aquela senhora que sofreu um acidente, né? A senhora entrar, aqui está ela. Todo mundo está se perguntando onde ela está. Depois de um tempo aqui, ela entra, colocando-a em uma maca. Eu sei exatamente o que fazer, o Espírito Santo falou. Vai e põe as mãos sobre ela e ela vai ser curada. Foi exatamente isso que aconteceu. Então a próxima coisa, no dia seguinte, o irmão Henry Jones se afasta daquelas árvores grandes e dos trilhos da ferrovia, onde eles vão ter um acidente. Ou ele não vai até esta esquina para uma certa coisa, ou seja lá o que for. E no dia seguinte vemos isso acontecer perfeitamente dessa maneira. Então dizemos, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por nos avisar. Não, mas hoje Deus não avisa nada mais, né, irmão? Deus não avisa ninguém. Você lembra que o profeta, ele pregou uma mensagem que Deus nunca chama um homem a juízo antes de advertir primeiro? Quantas advertências, irmão? Quantas advertências? Inclusive, a manifestação dos dons espirituais que Deus quer orientar, nos avisar. Nós te amamos porque você está conosco e você está mostrando sinais e maravilhas. Aí, ó, Mateus 16, né? E nós te amamos e te adoramos. E nós simplesmente derramamos a você toda a adoração, nosso coração, por ser tão bom para nós. Viu? Agora, se esses dons forem usados corretamente, eles são para edificar a igreja. Tá vendo? Se esses dons forem usados corretamente, são para edificar a igreja. Quando você deixa alguém entrar sem instrução, observe e vê o que acontece dessa forma. Você descobrirá que é isso. Arrepios percorrem suas costas, ele vai se acertar com Deus então. Mas quando eles são mal interpretados e jogados fora de qualquer jeito, agora eu acredito que eles são presentes. Ó, pra você ver, ó, acredito que eles são presentes, não é para jogar fora. Mas eles não sabem como usá-los. Aqueles que chegam sem instrução, o profeta está dizendo, né?
Ele não sabe como usá-los. E é disso que precisamos. Oh, meu Deus. Do que precisamos, irmãos? Do que precisamos? De um ensinamento sobre como usar os dons de Deus. Tá vendo? Ah, mas por que não ensina? Por que então, todo esse tempo nós nunca fomos instruídos? Por quê? Foi falta de interesse? Foi falta de dedicação? O que foi? O que aconteceu então? O que aconteceu? Essa é a razão pela qual eles começam a minguar. Então, olha aqui, irmãos. Aí você vê por que hoje é uma luta, é difícil colocar isso em ordem. Por quê? Porque como eles não foram ensinados, eles foram excluídos, eles foram esnopados, eles foram deixados de lado. Então o profeta está dizendo aqui, ó, por falta de ensinamento sobre como usar os dons, e as pessoas começam a torcer tudo, porque aí toma só que é uma desgraça, que está fora de ordem. Aí, ó, essa é a razão pela qual eles começam o quê? Minguar, diminuir, sumir, acabar. Por quê? Porque as pessoas não usam corretamente, por falta de instrução. E nós precisamos fazer isso. Paulo disse que ele colocou a igreja em ordem. Olha para ver. Dizendo exatamente como e como fazer isso. Nós tentamos colocar nossa igreja exatamente dessa forma. Claro, então. Agora, desde que eu saí, porque tem sido, há um pastor metodista lá agora, o batista, logo antes de mim, ou bem depois de mim, melhor dizendo. Agora, o irmão metodista tem isso, e eles não ensinam essas coisas. Eles simplesmente deixam, vão em frente, pregam o evangelho, fazem um chamado de altar e vão para casa. Mas o que a igreja precisa hoje à noite é saber como controlar esses dons. E aí, igreja, você sabe? Como controlar esses dons? Viu? Pois os espíritos malignos podem entrar e falar da mesma forma que os bons espíritos podem falar. Está vendo? Pode, mas não é por causa que ele pode que nós não vamos aperfeiçoar, buscar o que é perfeito. Não é. Não é por isso que vamos pôr de lado. Não é por isso que vamos nos acovardar. Porque ou nós tomamos coragem e vamos para a guerra, ou nós se acovardamos. Viu? Pois os espíritos malignos podem entrar e falar da mesma forma que os bons espíritos podem falar. Você sabe disso? E você deve ter o espírito de discernimento para saber disso. Então, mais um dom. Tem que ter em ordem. Eles tinham isso nos tempos bíblicos, porque se eles não fizeram isso, então, porque Paulo disse que o povo julgue e assim por diante, esses dons de profecias, tudo deve ser corretamente colocado em ordem. Tudo deve ser corretamente colocado em ordem. Pois Satanás pode imitar todo dom que Deus tem, todo dom, ele pode imitá-lo, e você deve saber o certo e o errado, e pelos seus frutos você o conhece. Observe, se isso acontece e se é verdade ou não. Então você vai ter que avaliar. É assim que você conhece o Espírito. Fazendo o quê? Teste. Você vai ver o profeta dizendo aqui, os dons têm que ser provados. Os dons têm que ser provados. Mensagem levantando a filha de Jairo, 31/7/56. Agora, a única coisa que você foi salvo, muitos aqui foram salvos há um tempo, muitos aqui foram salvos há um tempo, levantaram suas mãos, eles foram salvos há 1900 anos, eles simplesmente aceitaram. Agora, a fonte foi aberta, quem quiser, foi lá que foi pago, você acabou de aceitar agora. Agora, a única coisa que um homem poderia fazer para a cura seria pregar a Bíblia para você. Alguns dos anciões e pastores ungem com óleo, esse é o ministério deles. Outros impõem as mãos sobre vocês, esse é o ministério deles. O meu humilde ministério que o Senhor me deu desde o nascimento é este, ver visões, prever coisas antes que aconteçam e ver coisas que já aconteceram. E com isso,
leva as pessoas a uma realização. Agora, pregar o Evangelho é o Espírito Santo que faz isso. Ensinar-lhes a Bíblia é o Espírito Santo que faz isso. Prever coisas e predizer coisas é o Espírito Santo. É tudo Deus. Você vê que é tudo o Espírito Santo, irmão? Como é que você quer tirar parte de Deus? Você quer tirar parte do Espírito Santo? 9 dons do Espírito Santo. Veja, 9 dons do Espírito Santo. Usa como quer, naquilo que for útil. 1 Coríntios 12. São dons na igreja. É uma pena que ela corte tantos deles. Dons valiosos. Olha para você ver. É uma pena que ela corte tantos deles. Dons valiosos. Há dons de falar em línguas, há dons de interpretação de línguas. Tem sido o quê? Tem sido o quê? Tem sido muito mal utilizado. Olha para você ver. Tem sido muito mal utilizado. Poderia dizer que tem sido muito mal entendido, mal interpretado. Você sabe, porque as pessoas têm medo, mas isso não o tira da igreja. Tem sido mal utilizado, mas isso não o tira da igreja. E agora, mano? E daí? Tem sido mal utilizado, mas isso não o tira da igreja. Acabamos de ler lá em cima, se os dons são usados corretamente, são uma coisa maravilhosa para a igreja. Mas se são usados fora de ordem, é uma desgraça. É uma desgraça para a igreja. Mas então, aí tem que parar. Tem sido muito mal utilizado, mas isso não o tira da igreja. Está lá de qualquer maneira. Você pode espernear, você pode falar o que você quiser. Está lá da mesma maneira. Vai ter que estar lá. Na igreja verdadeira, vai estar. Agora você viu que o profeta diz logo acima ali que o motivo que os dons têm minguado. O motivo, por falta de instrução, por falta de ensinamento. Só não busca mais. Vive uma vida social, um evangelho formal, a celebração, né? Um ajuntamento só de pessoas e não tem o espiritual. A emoção só do louvor, recebe uma pregação de autoajuda e vai para casa e acabou. Aí vive a vida errada, mente, rouba, prostitui, faz todo tipo de nojeira e tá lá chorando na igreja, mas quando tem os dons, não, os dons verdadeiramente vivos na igreja, manifestando na igreja, não, dá uma profecia, irmão, fulano de tal fez isso, fez aquilo. Vai ter temor na igreja. Vai ter temor, vai limpar a igreja. Vai limpar. É para isso que precisa. Será que tem algum motivo? Será que foi maldade desse ter tirado? Abraão, dia 8/12/56. Cada promessa é nossa, não é? É uma pergunta, ó. Cada promessa é nossa, não é? Cada presente nos pertence. Cristo me pertence, eu pertenço a Cristo, você pertence a Cristo, Cristo pertence a você, você é uma parte dele, você ouve o que ele disse, cada promessa, tudo no livro. Tudo está bem. Deus fazendo uma promessa. Ele deu a Abraão, ele deu a sua semente. Separe-se, ande sozinho com Deus e descubra se isso não é a verdade. Mas ninguém quer andar sozinho, né, irmão? Ninguém quer andar sozinho. O povo quer companheirismo. O povo não quer andar sozinho. O povo não quer tomar uma posição pela palavra, como Abraão tomou. Não quer. Deus fez a promessa, agora então quando ele fez, ele disse, tudo isso é seu. Agora se algo parece um pouco alto demais para você, se você está no seu fliperama, ou algo está em uma prateleira, você não sabe exatamente, talvez eu pudesse, ora, pega uma escada e suba, olhe para ela, é sua, a melhor escada que eu tenho é a oração, é isso mesmo, suba direto, apenas continue orando, Deus, você fez essa promessa com certeza, é sua, é a sua Bíblia, é para mim. Quem quiser que venha, amém? Você se encontra lá em cima olhando para isso. Então Deus fez a promessa, Deus é obrigado à sua promessa, amém? Você acredita nisso? Amém? Agora mais uma pequena citação, alguém fala em línguas e interpreta, amém? Então, para você ver, ó, essa mensagem aqui, nós vemos aqui que está no parágrafo 41, 42.
Aqui, alguém levanta falando em língua no meio da pregação. No meio da pregação. Mas vamos ver a atitude do profeta. Vamos ver a atitude do profeta, ó. Agora mais uma pequena citação. Ele ia falar algo, ó. Alguém fala em língua, ó, e interpreta. Aí o profeta diz aqui, ó, amém. Agradecemos ao Senhor, bendito seja o Senhor, amém. Agora, se eu entendi a palavra corretamente, aqui não tem interpretação para nós, é outra coisa que eu não entendo porque que não tem, mas tudo bem. Agora, se eu entendi a palavra corretamente, vê, esse seria Deus que estava falando. O profeta está dizendo, você vê? Então agora talvez ele queira que eu então inicie a fila de oração. E eu terminarei meu sermão amanhã à noite, vê? E eles, se eles fizerem isso. Agora vamos abaixar nossa cabeça apenas um momento para orar. O profeta para de pregar e chama a fila de oração. E vai deixar a mensagem para terminar no outro dia. Você vê que o dom fora de ordem que ele interrompe é um dom que está fora de ordem, mas o profeta respeitou. Quem sabe passou sem instrução, depois ele instruir, mas ele respeitou. Então você vê a reverência? Tem reverência. De novo. Mensagem a ele ouvi, pregada dia 15/12/56. Mas o povo pentecostal é muito frouxo com os dons que estão na igreja. Essa é a razão pela qual Deus não pode respeitá-los, viu? Você simplesmente o deixa ir de qualquer maneira. Eles devem ser governados e colocados em ordem. Não é de qualquer maneira. E encontramos pessoas interrompendo a reunião e falando em línguas. Interrompendo a reunião, interrompendo o profeta local, o pastor, o que está no púlpito pregando. Reuniões falando em línguas e assim por diante. Quando o espírito dos profetas são sujeitos ao profeta, não estou dizendo que eles não têm um dom. Você vê, não estou dizendo que eles não têm um dom. O profeta diz, ó. Mas eles usam mal. Ou seja, está fora de ordem. E isso joga um amortecedor. Se o Espírito Santo está falando em um lugar, ele falará até terminar. Então, se está com o pastor a palavra, vai até terminar. Viu? E nós usamos essas coisas de forma tão errada, apenas deixando-as irem por conta própria. Isso é tão bom quanto o diabo também gostaria. Então, tá vendo? Não pode deixar a rédea solta, não. Tem uma ordem. O apóstolo Paulo estabeleceu uma ordem. Isso mesmo. Se esses dons tivessem sido colocados em ordem e colocados em seu lugar, teria havido um reavivamento varrendo esta terra hoje, que nunca foi excedido. Não nos falta poder. Ó, não nos falta poder. O que nos falta então, profeta? Nos falta conhecimento. Nos falta fé. Você tem poder, você tem dons. Mas te falta conhecimento, te falta fé. Qualquer homem que nasceu de novo, todos os céus estão abertos para ele. Aquele que nasceu de novo. Dia 20/1/57, Deus cumpre sua palavra. E muitas dessas pessoas se juntam, e essas grandes coisas clássicas, só para serem populares. Elas sabem que é diferente. O Espírito da vida que trabalha no mundo diria a elas que isso é diferente. Se elas tivessem uma centelha de vida sobre elas, e elas vão atrás dessas coisas fantásticas, de sapos pulando, insetos voando, e tremendo, e pulando, e correndo, e tudo quanto sabem que isso é contrário, mas elas vão com isso por causa de uma sensação. Quem se importa com as sensações? Com sensações? Quem se importa com sensações? Eu quero assim, diz o Senhor, isso mesmo que a palavra diz. Agora, eu acredito em uma religião sentida no coração. Eu acredito na alegria que eu posso conhecer. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu acredito na cura divina. Eu acredito em todas as manifestações dos dons. Mas eles devem ser reverentemente colocados no corpo. Não tirado do corpo pela sua incredulidade. Não tirado do corpo pela sua falta de dedicação. Eles devem ser reverentemente colocados no corpo. Um verdadeiro ministro de Deus devia lutar para colocar isso em ordem, irmãos. Para ver Deus manifestando, cuidando da igreja. Cuidando da igreja.
Meu Deus. Você não sabe como é que esses dons ajudaram o profeta. Pega a mensagem lá, se não me fala a memória, visitação. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu não trouxe. Nas 70 semanas de Daniel, a visitação de Gabriel a Daniel, se não me falha a memória. Você vê o profeta dizendo que aqueles dons, eles serviam como também foi quando Moisés estava sobrecarregado. E Deus instruiu ele para separar aqueles homens, eu não lembro se é 70 homens, para separar aqueles homens para ajudar ele. O profeta diz, os dons fazem o mesmo papel. Eles ficam com essa parte de discernimento, eles verificam essas coisas, orienta isso, aquilo, levanta, manifesta. Eu fico com as coisas mais complicadas, de escritório e tudo mais. Aliviou o profeta. Agora hoje não seria diferente, esses dons para ajudar o pastor, para ajudar a igreja, o corpo local, para edificar o corpo local. A igreja tem que ser edificada. Mas eles devem ser reverentemente colocados no corpo, trabalhando exatamente em harmonia com a palavra. Em harmonia com a palavra. Você vê que tem que estar alinhado com a palavra. Quando eu entro em um lugar e começo a pregar, faço um apelo de altar, uma mulher se levanta e fala em línguas, bem, que desgraça. Aí é o que nós falou, bateu o carro, é uma desgraça. Que pena, isso mostra que o pastor deles não está na palavra de Deus. Ou ele pararia com isso. Ou diria, não faça isso, viu? Nada contra o dom, ele é mal utilizado, viu? Então assim, se é uma pessoa que não tem instrução, que é a primeira vez, o pastor vai orientar, o diácono vai orientar, a igreja vai entender. Agora, se é uma pessoa que é rotineiro aquilo e o pastor não coloca aquilo em ordem, isso prova que o pastor deles não está na palavra. Está fora da instituição, daquilo que Paulo estabeleceu, daquilo que William Branham estabeleceu, daquilo que o sétimo anjo estabeleceu. Está fora. Mensagem 17/3/57, a ele ouvi. Diz assim, foi isso que aconteceu com a igreja pentecostal. Viu? Esse antigozo, você não sabe como se controlar, você fica totalmente fora da razão, você não sabe como colocar esses dons e línguas, essas interpretações. Enquanto o pregador está falando, às vezes eles se levantam e falam bem enquanto o pregador está falando. Isso é contrário à Bíblia. E você diz, ó Deus, deu uma mensagem disso, é mais fresca que a Bíblia. Não é. Não é. Não é mais fresco que a Bíblia. Está vendo? Não é. Agora, os pentecostais pararam nos dons de língua. E viram, por isso que tá uma bagunça hoje. Mas isso não invalida o verdadeiro, irmão. Não adianta você vir com o argumento fraco que não invalida o verdadeiro. Não invalida. Não invalida. Tem tanta gente hoje, você pode pegar aí, tem tanta gente hoje dirigindo sem carteira. Por que tem tanta gente dirigindo sem carteira? Então não existe o verdadeiro, o que tem carteira? É simples. Tanta falsificação que tem no mundo hoje, não tem o verdadeiro? Suas palavras falarão e tudo mais falará, mas a Bíblia disse, se houver algum espiritual ou profeta entre vocês, conheça que o que escrevo são mandamentos de Deus. E se é um anjo do céu pregar qualquer outro evangelho, além do que foi pregado, seja anátema. Você entende o que eu quero dizer? Então, se você tentar apertar a mão das pessoas para levá-las ao reino de Deus, você está errado. Elas nascem no reino de Deus. Pelo Espírito Santo, elas são batizadas de frente, de costas, aspergidas, derramadas em um nome ou outro. Elas nascem do Espírito de Deus, no reino de Deus. Mensagem pregada dia 8/9/57, Hebreus capítulo 6, parte 2. Martinho Lutero, certa vez, depois de falar em línguas, foi questionado sobre o porquê ele não ter pregado isso. Ele disse, se eu pregasse isso, meu povo iria atrás do dom, em vez do doador. Isso mesmo. Ó, pra você ver. Você está vendo aqui? Ele não pregou, certa vez. Mas ele falou em língua, lá, depois de falar em língua. Mude uma vez falando, e começou quando ele estava pregando, sob inspiração. Ele falou em línguas, e ele disse, Deus me perdoe por murmurar palavras tolas. Tem sabedoria, irmãos. Ele estava cheio do Espírito Santo, que não tinha interpretação. Ele falou
enrolado em mistério. Ele pediu desculpa para a igreja. Ó. Deus me perdoe por falar palavras tolas, certamente. Vê? Eles tinham essas coisas. Nós acreditamos nessas coisas, mas elas devem ser... Olha para você ver, mano. Não é porque tem essa parte que Lutero aqui diz que o povo ia atrás do dom em vez do doador, que não vai ter um povo que vai atrás do verdadeiro, irmão. Nós queremos o Espírito Santo, Deus mesmo. Porque nós sabemos que se nós recebemos o Espírito Santo, aí como o profeta diz naquela mensagem de debate de línguas, em outras mensagens também ele diz isso, que quando você entra, você recebe o Espírito Santo, você entra dentro de uma sala. Quando você entra dentro daquela sala, você fica exposto às coisas que tem dentro daquela sala. Aí o profeta diz, ali tem o sofá, ali tem a mesa, ali tem a luminária, ali tem o tapete. E o profeta referencia aquelas coisas que tem na sala como os dons do Espírito. Então você fica sujeito a eles. De repente você usa o sofá, é um dom do Espírito. De repente você usa a lâmpada, é outro dom do Espírito. De repente você usa o tapete, a mesa. Você fica sujeito àquilo ali, você tem que usá-los. Eles te dão acesso. É quando você entra verdadeiramente no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Nós acreditamos nessas coisas, mas elas devem ser colocadas em seu devido lugar. Você vê, ó. Aí que tá, é a ordem, irmãos. Deve ser colocado no seu devido lugar. Cada coisa tem o seu lugar. Cada coisa tem o seu lugar. Elas não devem ser colocadas como evidências. Aí não deve ser colocado como evidências. Não deve, porque qual que é a verdadeira evidência? É crer em toda a palavra. É crer em toda a palavra. Só que também não podemos descartar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem os dons manifestando na vida dela. Algum dom vai manifestar, porque ela está exposta ao Espírito Santo. Ela está exposta, então ela vai executar. 7/10/58, ordem da igreja. Agora, nós cremos que os dons espirituais entre os crentes são a ordem do dia. Ó, para você ver. Não podemos crer que um homem pode pregar sob inspiração, então, ou ser um professor, ou mestre, né, inspirado, e negar o dom de cura. Você está vendo para você ver, irmão? Tem tabernáculo que a cura já passou, dizem. Negar o dom de quê? De profecia. Não dom de profeta, estou falando dom de profecia. É diferente. É diferente. O profeta nasce profeta. O profeta explica muito bem, ele não precisa de avaliação, não. Ele tem um assim, diz o Senhor. O dom de profecia também precisa de passar pelos discernidores. Aí diz aqui, ó, que eles também podem negar, ó, pra você ver, ó. Então, eles negam o dom de cura, eles negam o dom de profecia, ou negam também aqui, ó, o falar em línguas, ou a interpretação de línguas, ou qualquer um desses outros dons. Então, portanto, aqui está a minha crença na palavra de Deus, a maneira como o tabernáculo Brana, na Engit e Pen Stream, aqui em Jeffersonville, deve ser operado. Eu acho, a primeira coisa, eu acredito que essas coisas que eu digo são essenciais. Olha para você ver. E devem ser realizadas dessa maneira, no tabernáculo Brana, para que ele prospere no Senhor. Para que ele prospere no Senhor. E se qualquer momento isso for questionado, a pessoa que está em dúvida sobre isso pode me consultar. Se você não puder falar com o pastor ou puder consultar o pastor, se eu estiver em casa, fora de algumas das viagens, ficarei feliz em ajudar os leigos ou o pastor a qualquer momento. E essas coisas são bíblicas. E eu acredito que é a ordem da igreja. É a ordem da igreja. O quê? Nós temos os dons espirituais. São o quê? São a ordem do dia.
Questões desde que ouvi esta fita, tem uma coisa que vi, que deixei fora. E é isto, que enquanto as pessoas estão falando em línguas, deve ser o curso de 2 ou 3, de acordo com as Escrituras. Ou seja, apenas 2 ou 3 mensagens a serem dadas em cada culto. Então, é o que o apóstolo Paulo instruiu, né? 2 ou 3. Então, não pode exceder isso. 2 ou 3 é a ordem correta. Ah, mas se acontecer mais, está fora de ordem, tem que ser instruído. Depois disso, de acordo com a Escritura, que esses cursos, esse deve ser apenas 2 ou 3. Então, que vocês possam realizar essas coisas de acordo com a maneira que o Espírito Santo as direcionou em sua Bíblia. Não sai da palavra, tem que estar alinhado com a palavra. E esta é, pelo que sei, a maneira de fazê-lo. Paulo disse, sejam por curso 2 ou 3, quando estiverem falando, o Senhor os abençoe. Mensagem, dia 30/11/58, vigia como está a noite, o atalaia como está a noite. Então, está aqui. Então, lá atrás, no fundo do prédio, veja como é ordenado perfeito. Agora, eu acredito em falar em línguas. E eu acredito que é um dom de Deus que está na igreja. Eu acredito que tem sido mal utilizado. Tem sido mal utilizado. Como outras escrituras foram mal utilizadas. Tá vendo? Como outras escrituras foram mal utilizadas. Mas há uma real, sim. Há um real, irmãos. Há um real. Agora, porque tem mulheres pregadoras também, eu não vou pregar mais. Vou parar. Porque a denominação é cheia de mulher pregadora. Falso. Aí não tem o verdadeiro. Por que nós pegamos essa parte? Por que muitos pegam essa parte e não pegam essa parte aqui? Por quê? Será que é conveniente? Tem alguma coisa. Vocês não concordam comigo? Tem alguma coisa. Por que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, a denominação batiza em nome do Pai, do Filho, em títulos, nos ofícios. Fazem, entre outras coisas, não cumprem com a ceia, com o vinho, coloca suco de uva, o pão é fermentado. Então, se eles fazem aquilo, então nós não podemos fazer o verdadeiro, então. Tem que deixar para lá. Mas há um real, sim. E esse homem se levantou no fundo do prédio, lá atrás, o profeta vai dar uma experiência dele, que disse cerca de 4 ou 5 palavras em outra língua. Não apenas um, era um dialeto. Você podia ouvir, todos estavam quietos. Ó a reverência, todos estavam quietos. E algo se moveu em mim, eu nunca tive uma interpretação na minha vida. Eu não a usei, então, porque eu estava com medo. Ó, pra você ver, muitos não operam porque tem medo. Então aí que tá. Agora nós colocamos isso em ordem, o medo vai saindo de lado, porque nós também tem que ter paciência. O bebezinho, ele começa a gatinhar, primeiro rolar na cama, senta, cai, depois começa a gatinhar, depois vai dando os primeiros passinhos, depois começa a falar. É um processo, tem que ter paciência. E essas coisas são de Deus, é melhor que você não brincar com elas. E algo me disse, o pastor deve orar a oração da fé, e eu tive que manter minha boca fechada. E eu esperei aqui, ver novamente uma onda se aproximando e disse, o pastor deve orar a oração da fé. Pensei, Senhor, não tenho dons de interpretação. O meu é orar pelos doentes, então não tenho dons de interpretação. Fechei a boca novamente e fiquei parado. Então o pastor se levantou e começou a orar pelos doentes. Ele é Deus. A doença foi curada por todo o prédio, em todos os lugares. O que é isso? O que é? O amanhecer, ainda resta um pequeno galho. Não se preocupe, Deus nunca ficou sem uma testemunha. Nunca ficou sem nenhuma testemunha. Então, nossa, isso é maravilhoso, porque Deus vai levantar mesmo. Ele vai fazer um reboliço mesmo. O sistema vai cair, o sistema é um sepulcro caiado, acabou. Acabou, o sistema vai ficar aí, cada vez mais forte, lógico. Mas pro verdadeiro eleito, ele saiu fora mesmo, ele ouviu a voz, saiu dela povo meu e saiu de um sistema mesmo. Saiu.
Ele quer toda a palavra, não parte da palavra. Mensagem, o que ouves, Elias? E criando na nossa cabeça uma mensagem de línguas, a interpretação é dada. Então veja, uma mensagem de língua, a interpretação é dada. Vamos ver o que o profeta diz aqui, ó. Graças ao Senhor, agora o público do rádio, vocês podem não ter ouvido isso. Foi um falar em línguas e uma interpretação de línguas. Esse é um dom que pertence à igreja. Deus colocou na igreja, Ele mesmo. Foi depois da mensagem que veio apenas em ordem, tá vendo? Depois que o pregador saiu. O profeta está dando um exemplo aqui, ó. Depois da mensagem. Foi depois da mensagem. O profeta está dizendo, foi depois da mensagem que veio, apenas em ordem. Não enquanto a mensagem está acontecendo, ó. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Agora, veio apenas em ordem. E chamou a igreja para se arrepender e se apresentar a Deus, que o Senhor Deus abençoe. Mensagem dia 23/8/59, o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. Não há lugar na Bíblia onde eles tenham recebido o Espírito Santo sem ter emoções. E aí, irmão? Falar em línguas, gritar, louvar a Deus, profecias, manifestações, e eles nunca simplesmente se aproximaram e apertaram a mão do pregador e foram embora. Não. O profeta está dizendo que aqueles da Bíblia, eles tiveram uma experiência, irmão. Eles tiveram uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus. Tudo bem que isso não é evidência, é o que falamos. Mas aquele que recebe o Espírito Santo, algo acontece com ele, irmãos. Algo acontece. Quando ele está na presença de Deus, algo acontece. Algo acontece. Não há nenhum lugar na Bíblia em que eles tenham recebido ou sido batizados, além de que terem sido batizados em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus, né? Mensagem dia 19/12/59, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Agora, irmão Brana, está ditilografado a escritura para uma pessoa falar em línguas e interpretar? É a escritura para uma pessoa falar em línguas e interpretar sua própria mensagem? Se sim, por favor, explique. A 1 Coríntios ou Coríntios 14:19 e também Coríntios 14:27. Tudo bem, vamos até essa escritura e ver o que ela diz. Então, e veremos e mantemos isso como escritura. Queremos ser sempre escriturísticos. E Coríntios 14. Agora, a pessoa quer saber se a escritura, se é escritural ou escriturístico para um homem interpretar sua própria mensagem que ele falou em línguas. Se assim, explique Coríntios 14:19. Vamos ver 14:19. Tudo bem, aqui estamos. Contudo, nas igrejas, eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para que eu possa também ensinar, ou outros do que 10.000 em línguas desconhecidas. Agora, o próximo verso é o 27. Eles querem saber se alguém fala em línguas desconhecidas. Faça-se isso por 2, por 2, ou máximo 3, isso em turnos, e que haja intérprete. Agora eu pego, o que a pessoa está tentando dizer? O que eu quero? Vou ler algo para você, só um momento. Mas eu acho que o que o irmão ou a irmã está tentando dizer é certo uma pessoa que está falando em línguas também interpretar a mensagem que ela disse? Agora, querido amigo, amado, se você apenas ler o versículo 13 no mesmo capítulo, ele lhe dirá, portanto, aquele que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Claro, ele pode interpretar sua própria mensagem, tá vendo? A pessoa que fala pode interpretar, a Bíblia está dizendo, né? Agora, se nós bem, você leia tudo aqui e você pode ver que é apenas, leia o capítulo inteiro. É muito bom explicar. Agora, falar em línguas. Agora, enquanto estamos nisso e isso está sendo gravado, eu quero dizer que eu acredito tanto em falar em línguas quanto eu acredito em cura divina. Mesma coisa o profeta está dizendo aqui, ó. E no batismo do Espírito Santo, e na segunda vinda de Cristo, e no poder do mundo vindouro. Eu acredito tanto nisso quanto eu acredito, mas eu acredito que falar em línguas tem o seu lugar. Tem a hora certa, tem a ordem.
Assim como a vinda de Cristo tem seu lugar, a cura divina tem seu lugar, tudo tem seu lugar. Agora, para vocês, eu tenho a chance de dizer isso agora. Eu gostaria de explicar. E se eu estiver magoando alguém, não é isso que eu quero dizer. Eu não quero causar confusão, mas ouçam, qual tem sido o problema com falar em línguas desconhecidas pelo pentecostal? Qual tem sido o problema? Que sou eu sou pentecostal, vê? Agora, qual tem sido o problema? É este, que eles não reverenciam isso. E a outra coisa, eles simplesmente deixam ir aleatoriamente. Eles não voltam à palavra. Agora ouça aqui esta maneira, vamos aqui está a maneira como a igreja é organizada. Agora, em uma igreja pentecostal, se eu estivesse pastoreando esta igreja, eu lhe diria como eu teria organizado, vê? Se eu estivesse, eu estaria aqui o tempo todo para pastoreá-la. E eu subscreveria cada dom da Bíblia. É o que estamos fazendo, né, irmão? Dizer aos crentes primeiro para serem batizados no Espírito Santo. Então, cada dom de 1 Coríntios 12 teria que estar operando em minha igreja. Se eu pudesse colocá-los lá no corpo inteiro operando. Que coisa, né? Agora, se você notar, não estou fazendo comentário agora. E lembre-se, eu não diria alguma palavra contrária. Eu poderia blasfemar contra o Espírito Santo. E Deus sabe que eu não diria isso errado, viu? Mas estou dizendo isso apenas para tentar lhe dar a visão da Escritura. Depois de estudá-la por quase 20 anos, tenho pregado por quase 30 anos. E eu simplesmente passei por tudo, simplesmente superei. Você pode imaginar como tem sido observando cada homem e sua doutrina no mundo todo e aceitando isso porque é meu interesse? É o interesse dos seres humanos além de mim? Eu tenho que sair daqui, você tem que sair daqui, e se eu for como um falso profeta, perderei minha própria alma, perderei sua comigo. Então, é mais do que o pão de cada dia, é mais do que a popularidade, é mais do que qualquer outra coisa. É vida para mim, viu? Eu quero sempre ser o mais profundo dos sinceros. Que Deus nos ajude a ser da mesma forma, né, irmãos? Agora, você entra em uma igreja pentecostal, a primeira coisa, não quero dizer todas elas, algumas. Na maioria das vezes, você entra em uma igreja e começa a pregar, enquanto você está pregando, alguém se levanta e fala em línguas. Fora de ordem, né? Agora, essa pessoa querida pode estar perfeitamente cheia do Espírito Santo. Isso pode ser o Espírito Santo falando através dessa pessoa, tá vendo? Por isso que você não deve falar nada. Pode ser. Mas o que está faltando? O que está faltando para ela? O profeta está dizendo aqui, ó. Mas a questão é que eles não são treinados. E treinado a trabalho, né, irmão? Treinado a trabalho. Se esse ministério, na plataforma, está sob inspiração falando, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, vê? Que todas as coisas sejam feitas. Agora veja que em Paulo, porque ele diz que quando alguém fala, e assim por diante, quando ele entra há apenas confusão. Agora, eu estava fazendo uma chamada de altar, alguém se levanta e fala em línguas. Bem, você pode muito bem parar de fazer o chamado de altar, ou seja, interrompe, para. Quer dizer porque ele deu lá em cima. Isso para, viu? Então, outra coisa, muitas vezes as pessoas se levantam e falam em línguas e as pessoas ficam sentadas, mascando chicletes, olhando ao redor. Se Deus está falando, fique quieto, ouça. Está vendo? Porque ele disse lá em cima também que lemos. Muitas pessoas se levantam e falam em línguas e as outras pessoas ficam sentadas, mascando chiclete, olhando ao redor. Não tem reverência. Não tem reverência. Se Deus está falando, fique quieto, ouça, se é verdade, se esse Espírito Santo falando naquela pessoa, fique quieto, ou seja reverente. Ouça, seja reverente. A interpretação pode vir até você, viu? Fique quieto, ouça a interpretação. Agora, se não há intérprete na igreja, então eles devem ficar em silêncio no corpo. Então, quando eles falam em uma língua desconhecida, a Bíblia disse, deixe-o falar consigo mesmo, com eles e com Deus.
Aquele que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. Agora, isso é língua desconhecida. Dialetos, línguas são diferentes. Dialetos e línguas são diferentes. Eles não são nada, eles dizem. Mas o que faz um som tem um significado. Mas se uma trombeta soa, você tem que saber como ela soa. Apenas toque. Ou você saberá como se preparar para a batalha. E se alguém fala em línguas, apenas toca. Isso é tudo que há para isso, quem sabe o que fazer. Mas se ele começa o toque alvorada, isso significa levante-se. Se ele toca o silêncio, isso significa desça. Viu? Se ele toca o sinal de ataque, significa atacar. Está vendo? O toque da trombeta. Tem que dar um sonido certo, não um sonido incerto. Tem que dar um significado. E não apenas falar sozinho. Então, na igreja, se não há intérprete, mas se há um intérprete, então as línguas são o que pertence à igreja. Agora, para a sua pergunta, caro amigo, que diz, eu prefiro falar 5.000 palavras em assim as pessoas podem me entender do que 5.000 ou que mais em línguas, ou 5 em línguas desconhecidas. Isso é verdade, mas continue lendo. A menos que seja por revelação ou por interpretação para edificar, viu? Para edificar. Agora, eu vou apenas dar a vocês uma pequena noção do que aconteceria se eu fosse pastorear. Se eu fosse pastorear esta igreja que está chegando, se Deus me chamasse para pastoreá-la aqui, esta é a maneira que eu a administraria. Eu tentaria encontrar, olha o profeta dizendo, irmão, eu tentaria encontrar todas as pessoas lá que tivessem um dom. E eu teria essas pessoas para se encontrarem cerca de 1 hora antes do culto começar. Para quê? Para ter as manifestações depois para entregar para a igreja. Para não ter interrupção no culto. Para não ter interrupção na reunião. Em uma sala para elas. Deixe assentar sobre o Espírito. E a primeira coisa que você sabe, desce. Ele tem o dom de falar em línguas. E ele fala em línguas. Todos ficam quietos, reverente. Então, um se levanta e interpreta. Ele diz, agora, antes que isso possa ser dado à igreja, a Bíblia diz que tem que ser julgado entre 2 ou 3 testemunhas. Agora, esse é o homem que tem discernimento do Espírito, vê? Porque muitas vezes os poderes malignos entram lá, vê? Paulo falou sobre isso. Mas então o poder de Deus também está lá. Diga-me uma congregação onde o mal não se estabelece. Diga-me onde os filhos de Deus estão reunidos para que Satanás não esteja no meio deles. É tudo. Então não frangir a testa para isso, viu? Satanás está em todo lugar. Agora aqui estamos, alguém fala em línguas, agora há 3 sentados ali. Tem que ter o espírito de discernimento. Tem que ter o espírito de discernimento. E um fala em línguas e dá uma mensagem. Agora, não pode citar as escrituras, porque Deus não usa repetições vãs. E ele nos disse para não usar, viu? Então não é isso. É uma mensagem para a igreja. Tivemos 2 coisas nesse avivamento até agora, observe. O que cada uma delas foi, perfeitamente bem no ponto, viu? Mudou-se, um homem se levantou e falou em línguas, deu a interpretação e girou de volta e vindicou aquela mensagem que tinha acabado de sair. O outro se levantou na outra noite e disse, sob a inspiração da profecia, disse algo sem saber o que estava dizendo. Ou seja, sob a inspiração do quê? De profecia, sem saber o que estava dizendo. Nós vamos terminar com essa citação, depois vamos terminar em outro programa, porque a bateria está acabando aqui. Mas veja bem para você ver. Sob inspiração, ele disse algo sem saber o que estava dizendo. Você vê o profeta dizendo que o falar em línguas, a interpretação e a profecia não é algo que você pensa. Não é algo que você veio, que você... Não é. É algo que te toma e você nem sabe o que está dizendo. É o Espírito Santo que te toma, é o Espírito Santo que está falando, é o Espírito Santo que dá a profecia, é o Espírito Santo que está falando em língua, é o Espírito Santo que está interpretando. Você vai ver o profeta dizendo isso. Então no final ele falou, bendito que vem em nome do Senhor. Rapidamente algo me pegou bem rápido e disse de outra forma, bendito é aquele que crê que este é o Senhor que veio. Se veja,
Então o Espírito Santo caiu no prédio ontem à noite, viu? Isso é para edificação. Eu estava ali tentando dizer às pessoas que elas deveriam receber o Espírito Santo. O diabo tinha entrado em volta das pessoas dizendo, não ouçam, fiquem quietos. Minha irmã disse, Bill, fiquei tão feliz enquanto você pregava, senti como se pudesse me levantar e pular um muro. Eu disse, levante e pule, só isso. E ela disse, mas quando você foi fazer isso, e disse, as pessoas começaram a gritar, disse, então eu me senti como se eu fosse um velho nada. Eu disse, esse é o diabo, esse é Satanás. Quando ele entra para fazer isso, eu disse, você deveria se levantar de qualquer maneira. Somos sacerdotes para Deus, fazendo sacrifícios espirituais, sacrifício, o fruto dos nossos lábios, dando louvor ao Senhor, vê? Agora, aqui está o que aconteceu. Então o Espírito Santo quebrou, porque isso foi apenas bendito é aquele que crê. 2, 3 noites seguidas. Eu tentei colocar isso ali. Então o Espírito Santo falou e disse, sob a expressão, disse, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, eu já tinha dito tudo de novo. Bendito é aquele que crê que o Senhor veio nisto. Você vê? E eu estava falando isso, o Espírito Santo é o próprio Deus em você, vê? E eles o pegaram, vê? Então o Espírito Santo caiu entre as pessoas, e como ele edifica a profecia. Ele edifica a profecia. Deixa eu ver se falta muito aqui. Eu acho que nós vamos ter que cortar. Essa citação é grande, tem bastante coisa nessa mensagem para ver aqui. Nós vamos ter que deixar essa mensagem para terminar depois, irmãos, porque a bateria está acabando aqui, eu estou com medo dela terminar. Vamos anotar aqui, nós paramos no parágrafo 129. Depois nós continuamos. Está acabando, irmãos. Eu creio que mais uma parte eu termino de transmitir isso aqui. Mas agora para baixo vai afunilando e vamos vendo citações do profeta dando mais detalhes. O profeta dando mais detalhes para nós das citações do falar em línguas. E se Deus quiser, amanhã nós terminamos essa parte. Então nós vamos ver isso. O profeta vai explicar como essa manifestação vem, como ele é, o desenrolar dele, né, do falar em línguas, a profecia, como a profecia vem. Então nós vamos ver isso. Então Deus abençoe os irmãos. Amanhã, se Deus assim permitir, nós vamos fazer outra parte. Vamos encerrar esse falar em línguas, profecias e interpretação, para podermos dar continuidade no nosso trabalho também. Mas os irmãos ouçam com calma. Eu sei que é leitura, bastante leitura, alguns comentários, mas isso é importante. De que jeito que nós vamos aprender? É desse jeito, irmãos, é estudando, é meditando. Você pega aí, faz seu estudo, lê, relê de novo. Às vezes eu posso ter comido alguma letra ali, a gente tenta aqui fazer o mais rápido possível, né? Mas que isso possa abençoar a vida dos irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos fazer uma oração final aqui e vamos estar encerrando nesse momento. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, de transmitir a Tua palavra mais uma vez. Ajuda nós, Pai, a colocar tudo isso em ordem. Saber que o Teu Espírito Santo quer operar no meio da Tua igreja, de forma verdadeira e correta, Senhor. Ajuda os Teus filhos, Pai querido. No nome de Jesus Cristo, eu peço as bênçãos da vida de cada um. E que amanhã, Senhor, possamos estar juntamente com nossos irmãos em oração, Pai. Amanhã temos nosso culto de oração. E logo mais, Pai, que o Senhor me dê graça para concluir esse programa, Pai. No nome de Jesus Cristo é o que eu te peço, Senhor Jesus. Amém, Pai querido. Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanhou nessa oportunidade. Que Deus encha a tua vida com o Espírito Santo e que esses dons possam manifestar no nosso meio, possam manifestar na tua vida e que você possa realmente ter uma intimidade com Deus, uma proximidade com Ele. Como ele disse, não há ninguém na Bíblia que recebeu o Espírito Santo que não teve emoções. Porque quando você entra dentro dessa sala, isso causa um choque, isso causa uma emoção em você, causa algo. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Ficamos por aqui então. E se Deus assim permitir, amanhã estaremos concluindo a outra parte desse estudo. Deus abençoe.
never wanted God to lead them. Que as pessoas nunca quiseram que Deus os dirigisse. They want their own way of leadership. Elas querem liderança do seu próprio modo. It was during the time of the days of Samuel, Foi durante o tempo dos dias de Samuel, the man of God.